E se eu perguntasse para você, eu tenho uma pílula da felicidade, não dá nenhuma contraindicação, nada de problema de orgânico, nada, só que você vai ficar feliz a vida inteira, você vai olhar para as coisas e vai falar, tô feliz da vida, você tomaria? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre felicidade, propósito de vida, produtividade. Essa reflexão nasceu por conta de um filme que eu assisti novamente com a minha esposa chamado Sem Limites. Sim, Sem Limites é um personagem cujo o ator principal é o ator Brad Cooper, que ele toma uma droga, não é uma pílula da felicidade, mas é uma droga, até anotei como chamava a droga, é NZT48, onde ele fica com foco, com muita produtividade, uma memória fantástica e se torna um grande escritor com influências na sociedade. E a gente observa no dia a dia e nesse canal a gente vai compartilhando a importância do propósito da nossa vida e, acima de tudo, a produtividade com sentido e não a produtividade tóxica. Essa é a segunda vez que eu assisto esse filme e o meu foco começou a... Logo no início eu falei, peraí, produtividade, ele quer se tornar uma pessoa conhecida, ele quer dinheiro também, quer se tornar um grande escritor. E sabe quando você já começa a fazer conexão no filme? Acho que isso aqui é produtividade tóxica e tal. E ele vai, durante a trajetória do filme, sem praticar nenhum spoiler aqui, mas ele vai dentro da trajetória do filme fazendo reflexões dos acontecimentos, né, dos prós e contra do que acontece na sua vida. E a gente observa o equilíbrio, né, a produtividade com sentido tem muito do equilíbrio da nossa vida pessoal e da nossa vida profissional. É bem o equilíbrio do Ikigai, né, que a gente compartilha muito no nosso canal sobre o Ikigai, o sentido da vida. É o equilíbrio com 4 perguntas: o que eu faço bem feito, o que eu amo fazer, onde sou reconhecido ou sou remunerado e o que contribui para a sociedade. Então nós temos vários vídeos, inclusive se inscrevam no nosso canal. Segundo a nossa equipe, 75% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Então eu convido você para se inscrever no nosso canal. E como que eu fiz? E quando eu estava assistindo o filme, eu comecei a falar, peraí, vamos colocar uma lente, né? E aí a minha esposa fala assim, quando eu já começo a pegar o papel para anotar, né? Sim, eu sou analógico ainda, né? Eu poderia escrever no celular, mas eu escrevo no papel e fui pontuando algumas questões do filme e fazendo as relações. E aí lembrei de um livro que eu sempre anoto, eu não sei se esse livro chama-se Felicidade, do autor Eduardo Gianetti, né, o filósofo, economista, professor da Universidade de São Paulo, professor Eduardo Gianetti. Esse livro, nossa, estou vendo aqui, li em 2009. Você já tinha nascido? Acho que sim, né? Bom, vamos lá. O Eduardo Gianetti, aqui é muito interessante porque é diálogo sobre o bem-estar da civilização. Então é um diálogo, né, sobre o bem-estar da civilização. E esse diálogo é muito rico porque ele reúne, né, é uma ficção, né, onde ele reúne uma série de amigos, né, que ele vai trabalhando, e vários temas. E dentre os temas, né, lógico, a questão da felicidade. E ele faz esse convite sobre a gente tomar a pílula da felicidade. Será que a pílula da felicidade também não está em algumas fórmulas mágicas, algumas estratégias mágicas? E a gente observa, né, depois de alguns anos estudando a questão da produtividade, da inteligência emocional, o que as emoções impactam nas nossas tomadas de decisões, quanto as crenças, os nossos valores impactam no nosso processo de automotivarmos, onde a gente coloca o foco. E eu vou aqui realizar uma provocação ou uma reflexão para a gente começar a fazer essa conexão entre propósito e a produtividade
com o sentido ou a produtividade tóxica, com essa pílula da felicidade e com esse personagem, né, que ele se torna tudo aquilo que ele queria, mas será que ele é feliz no seu processo? E aqui o próprio autor, professor Eduardo Gianetti, escreve aqui, ó, a pílula da felicidade, portanto, olha só a descrição, atuaria diretamente sobre o seu centro de prazer. Ó, que bom, né, Ueda? Mas com uma diferença crucial. Ela em nada prejudicaria os processos e comportamentos que preservam a saúde física do organismo. O que a pílula faz é neutralizar todas as causas imaginárias, eu achei genial, causas imaginárias de dor e sofrimento, como, por exemplo, a consciência antecipada da morte ou o medo do inferno. Ao mesmo tempo, ela é capaz de recriar no cérebro a configuração bioquímica do perfeito bem-estar subjetivo, como no dia em que você se apaixonou pela primeira vez. Você se lembra quando se apaixonou pela primeira vez? Ou seu time ganhou o campeonato mundial? Aqui eu não sei, será que tem time que não tem campeonato mundial? Bom, vamos falar de outro assunto aqui. A pílula permite eternizar aquele instante perfeito em que a vida parecia completa. Ela põe ao nosso alcance todos os dias o melhor de nossas vidas. É o personagem do Brad Cooper, lá no filme Sem Limite. Todos os dias ele acordava com uma memória fantástica, produtivo, com foco, tudo isso. Mas a sua jornada, ele começa a ter algumas reflexões. E você tomaria ou não? E aqui, esse tema de felicidade, quando veio ao encontro a psicologia positiva, foi quando eu estava bem no processo da defesa de tese, conversando as competências emocionais, a inteligência emocional e o impacto da qualidade de vida. E a professora Ana Cristina Limon de França, na época a minha orientadora, sabe quando você já está com todo o seu trabalho já para, a gente fala depositar na banca, né? Então já não dá para modificar. Aí ela conversou, falou, olha, eu estou fazendo uma mentoria ou a orientação também de um aluno do Instituto de Psicologia que está estudando o Flow, né? Eu falei, Flow? Ligado à psicologia positiva. E aí eu fui aprofundando e aí expandindo cada vez mais, principalmente essa relação do Flow. O Flow do estudo do estado de fluir, é o estado da sua experiência com qualidade, é o seu engajamento naquilo que você está fazendo e a sua consciência, a sua experiência, a sua qualidade da sua experiência daquilo que você está fazendo. Resumo, é quando você não observa o tempo passar, eu coloquei aqui, mas estou sem o relógio aqui, quando você não, perde a noção de tempo, você está concentrado totalmente no seu trabalho, na sua atividade profissional ou social, ou o que você está fazendo. Até eu estava comentando com a minha mãe, ela falou assim, ela é costureira, ela está com 85 anos e ainda costura, né? Quando estou costurando, quando eu estou fazendo os desenhos, é isso mesmo, todo mundo, quando você está se relacionando com as plantas, tudo isso. Por isso que o Ikigai, que é o estudo da filosofia japonesa, é o estudo dos centenários lá na ilha de Okinawa, o que leva à qualidade de vida, à qualidade das experiências das pessoas. Ela está ou não muito voltado só às questões monetárias, só a questão da produtividade, sabe, de você gerar dinheiro e gerar tudo isso. Ela é resultado, mas tem o processo do reconhecimento e você amar o que você está fazendo. E aí, durante o filme, eu fiquei perguntando, escrevendo, e foi quando a minha esposa falou, para de escrever. E eu falei, será que ele ama? Bom, fazer bem feito ele já fazia, né? Bem feito, mas ele queria uma produtividade, tudo isso. Então essas reflexões para o nosso dia a dia, ele é muito importante. E quando a gente traz o Flow aqui, foi muito precioso o estudo do Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, ele observou que o Flow é o encontro entre os nossos desafios, escreve aí, desafios e
quando a gente faz a entrega dos nossos pontos fortes, das nossas competências, dos nossos talentos, das nossas habilidades, dos nossos conhecimentos, das nossas virtudes, né? Por isso que a nossa mentoria chama Mentoria Virtus, né? Então, dentro dessa questão, é muito importante a gente fazer uma reflexão de que a felicidade, né, ela necessita também de desafios. E quando você, né, e aí eu comecei a refletir no filme, quando você ele toma a droga, né, ele tem a pílula lá, que gera todas aquelas conexões, tudo isso, para ele se torna tudo fácil. E aí os desafios que incrementam, então, sabor, né, a nossa vida, eu sei que você está pensando, é que, sim, quando a gente passa pelos desafios é difícil pensar nisso, é difícil, por conta disto, que é muito importante a gente ter filosofias como o Ikigai, que é um equilíbrio, e é importante a gente fazer uma reflexão com a ciência da felicidade. Mas ciência da felicidade, sim. Os estudos também do movimento da psicologia positiva da doutora Sonia Lubovroniski. A doutora Sonia Lubovroniski, relatado nessa obra-prima chamado A Ciência da Felicidade, é um estudo de mais de 30 anos que a professora Sonia Lubovroniski, que sim, o grande desafio é responder essa ciência da felicidade, como atingir a felicidade real e duradoura. Aí vamos fazer o contraponto com o filme Sem Limites. Será que era uma felicidade real? Eu já vou praticar o spoiler do filme, tá aqui. Eu quero falar. Ele faz algumas reflexões no final do filme e eu aprecio filmes assim, e já minha esposa fala, mas esse filme aí não acabou, você fica refletindo. Eu falei, mas é isso? Ele faz uma reflexão no filme, assim, que ele não deixaria de fazer uso dessa droga, porque ele descobriu a fórmula, ele descobriu as estratégias, né? Agora, a gente fica na dúvida, será que realmente ele parou de de fazer uso dessa droga ou ele continua fazendo uso, né? Mas aqui é interessante, porque no livro, a doutora Sonia Lubovroniski, ela chega numa proporção chamada 50-40-10. Já vou compartilhar contigo. Vamos refletir aqui, como atingir a felicidade real e duradoura. Aqui é importante essa questão da felicidade duradoura. Por quê? A doutora Sonia Lubovroniski, a pesquisa dela foi com gêmeos. E a trajetória dessas crianças, depois adultos gêmeos. E um dos estudos assim que é muito abordado nesse livro é o estudo de dois rapazes que tomam decisões diferentes na sua vida, com pais assim com grandes desafios da questão de usuários, né, de droga, de desafios também até de práticas, né, que não são práticas positivas na sociedade. Ambos presos, o pai preso numa segurança máxima, ambos foram criados no mesmo ambiente e tiveram trajetórias diferentes. Um deles se tornou um grande filantropo, um pai de família, um trabalhador assim, né, com valores e ética, e o outro, ele foi no mesmo caminho dos seus pais. E os pesquisadores realizando as mesmas perguntas e a resposta foi a mesma. Como assim, Ueda? O que estava preso e o que fazia um trabalho bacana na sociedade, ambos responderam também com os pais assim. Só que cada um tomou as suas decisões, interpretou, né, deu significado para as coisas que aconteceram na sua família de forma diferente. Então aquele que continuou, falou assim, com os pais assim eu tinha que ficar assim, né, continuar a mesma trajetória. E o outro, com os pais assim, eu tive que mudar, né, a minha trajetória para que assim, né, para que eu pudesse também ser um exemplo para os futuros meus filhos de tomar todas as suas decisões. E isso é muito importante. Mas, Ueda, e aquela proporção 50-40-10? Então,
os estudos aqui da doutora Sonia Lubrovaninsky, eles chegaram à conclusão que por conta de todo esse campo, né, observando e fazendo as pesquisas com gêmeos, eles observaram que 50% dos impactos é genético. 50% é genético, nesse estudo, tá, pessoal? 10% é o acontecimento e 40% é a postura da pessoa, é o comportamento da pessoa, é o significado que ele ou dá para as coisas. Por isso que você já me ouviu nesse canal, em vários vídeos no canal, eu falo, ó, qualidade da nossa vida tem a ver com a qualidade dos nossos significados. Nada na vida tem significado a não o significado que você dá para as coisas. Por isso se inscreva no nosso canal, porque tem vários vídeos que a gente vai observando o poder dos nossos significados na nossa vida. Então 50% uma influência genética, 10% o que aconteceu, o acontecimento, e 40% o significado, a postura, o comportamento, as tomadas de decisões. Então, isso é revelador para que a gente possa fazer essa reflexão também fazendo a conexão da produtividade. A produtividade tem que ter sentido para que a gente também tenha uma qualidade da nossa experiência, que é o flow. E para que, quando a gente tem uma boa qualidade, quando a gente está realmente engajado, a gente observa, a gente mesmo, todos nós, quando a gente está no processo do flow, quando você se envolve, você se engaja. Sabe aquela questão de vestir a camisa, você perde o controle do tempo e tem assim alguns indicadores. Um indicador chamado satisfação, você fica satisfeito. Você pode até ficar cansado fisicamente, mas mentalmente você está lá, né? E aqui, assim, está muito bem. E no filme eu comecei a observar que ele tinha alguns desgastes emocionais. Por que desgastes emocionais? Porque ele conquistava tudo, mas faltava algumas áreas, principalmente o relacionamento interpessoal. Por conta disto, na Universidade de Harvard, a gente também já compartilhou vários vídeos sobre o trabalho do Dr. Robert, que é um psicólogo, professor da Universidade de Harvard, que coordena um estudo. Ele é o quarto psicólogo, o quarto coordenador desse estudo que iniciou lá no início do século XX, com os estudantes da Universidade de Harvard e com a população da periferia, né, da Universidade de Harvard, e foi acompanhando com estudos psicológicos, com estudos relacionados à saúde do corpo, mente e corpo, e hoje já estão na segunda geração. E já praticando spoiler desse vídeo, tem um vídeo aqui do TED, né, do professor Robert Waldinger, onde observa que o que torna as pessoas felizes, essa era a pergunta, né, porque o estudo é desenvolvimento de adultos. O que gera felicidade são os nossos relacionamentos. Então, no filme do Sem Limites, a gente começa a fazer essas reflexões. E aqui é bacana, porque no próprio livro de Ciência da Felicidade, a doutora Sonia Lubrovaninsky, ela desenvolveu um estudo chamado Um Programa de Felicidade. E aí foi um estudo assim para descobrir as verdadeiras chaves da felicidade. E ela vai trabalhando os mitos da felicidade. Por exemplo, você tem ou não tem felicidade? A felicidade aqui, ó, a felicidade pode ser encontrada, né? Ou ela pode ser desenvolvida. Por isso que o subtítulo do livro é Como Atingir a Felicidade Real e Duradoura. E aqui é interessante porque eu quero trazer uma reflexão, antes de falar da estratégia que a doutora Sonia Lubrovaninsky comenta, que tem ausência nesse filme Sem Limite. Não é que eu estou criticando, não estou criticando o filme é magnífico, mas tem ausência na vida do personagem que o ator Brad Cooper trabalha nesse filme Sem Limites. E observa a provocação, o Dr. Eduardo Gianetti, ele tem uma estrutura muito bacana, e a estrutura também de ele escrever livros é muito legal. Ele tem, eu não sei se você conhece o professor Eduardo Gianetti, é sensacional, um filósofo, economista, uma abordagem muito bacana dele. Ele
Até a professora Ana Cristina é muito amiga dele, ela comentou sobre isso lá atrás, há muitos anos, ela comentou, o professor faz isso, e em uma entrevista que eu assisti dele, recente, ele confirmou isso. Ele reúne uma série de livros, ele pega, acho que as férias dele, e vai, eu acho que para Minas Gerais, uma cidade do interior de Minas Gerais, que é sempre no mesmo local. O ritual dele é muito legal esse ritual dele. Ele reúne, vai sozinho, é sempre na mesma pousada, e lá ele esconde o celular dele, ele não tem contato com você. Então as pessoas da família, os amigos assim mais íntimos, sabe o telefone da pousada. Então o único contato que ele tem com o mundo exterior é através do telefone da pousada, mas é muito filtrado. E o celular dele, ele muito engraçado. Ele falou que ele coloca numa bolsa com chave e coloca essa bolsa num tal lugar, coloca num armário que tem uma outra chave, ou seja, para ser assim, dá uma dificuldade enorme de consultar o celular. Né? Porque tem gente que assim, né? Eu preciso do celular. E aí ele comenta sobre por quê? Porque ele quer concentrar na sua leitura e nas suas observações. Olha que bacana, né? O Bill Gates também faz isso, né? Aí, professor Elton, é o desejo com 3 filhos fazer isso futuramente? Professor Elton é meu professor, e aí ele sempre comenta que ele gostaria de viver lendo os livros, mas agora com 3 filhos, futuramente 3 filhos. Bom, vamos voltar aqui. A provocação do Eduardo Giannetti, porque a gente está falando daquele personagem, né, do filme Sem Limites, que ele toma essa droga chamada NZT46, que gera inteligência, capacidade de inteligência, foco, memória e produtividade, mas o Eda, comecei a interpretar que é uma produtividade tóxica, porque, né, além de ter ausência também de alguns valores que ele faz a reflexão durante o filme, sabe? Relacionamento, algumas coisas assim de entender o outro, né? Do processo. Até escrevi no caderno a questão da empatia, porque quando você se torna muito veloz, muito produtivo, ou é aquilo, quando algo é muito fácil para você, às vezes pode acontecer um grande desafio, a ausência de empatia. Vou dar um exemplo. De repente você é muito bom de cálculo e você encontra uma pessoa que tem algumas dificuldades. Aí você talvez não valide, né, não exercite o verbo da empatia e acaba julgando. Então, e no filme tem várias cenas, a gente observa que ele não consegue compreender por que as pessoas não estão na mesma velocidade, por que as pessoas demoram para tomar decisões. Então, esse é um aspecto. Um segundo aspecto, que aqui o professor Eduardo Giannetti, né, que é doutor, né, pela Universidade de São Paulo, o autor aqui, o Eduardo Giannetti, através de um dos personagens, que é um diálogo, né, mas ele escreveu, um dos personagens fala o seguinte sobre a questão da pílula da felicidade, porque eles vão conversando sobre esse processo. E ele fala que os desafios fazem parte, vamos utilizar aqui as próprias palavras e as reflexões do livro. O descontamento é um motor de toda mudança. O perfeito contentamento da pílula da felicidade pode trazer paz, alegria e alívio, mas ao custo de aniquilar o que a humanidade tem de melhor, a capacidade de criar, ousar e experimentar na arte da vida. Profundo, né? E vem ao encontro dos estudos do Dr. Mihaly Csikszentmihalyi do Flow, né? A sua experiência, o Dr. Mihaly no início, o estudo da pesquisa de doutorado dele foi a pergunta: o que leva as pessoas a serem felizes? Porque no mestrado era o que leva as pessoas a serem produtivas. Olha que interessante, né? Produtividade, felicidade, e vem a conclusão do Dr. Mihaly Csikszentmihalyi que, sim, as suas competências, as suas virtudes, seus pontos fortes, você só é feliz e você tem uma experiência, a sua qualidade da sua experiência na sua vida, é necessário ter a entrega frente a um desafio. Esse é o pensamento aristotélico, né?
da eudaimônia e do ergon. Eudaimônia, deusa da virtude, e o ergon, trabalho ou uma atividade. Então, a sua virtus, as suas competências, quando elas são entregues, né, quando você entrega frente a um ergon, a um trabalho, a uma atividade. Então, isso é importante para o nosso dia a dia, para a gente também trabalhar os significados que a gente dá para as atividades que a gente desenvolve. Seja para tomar decisões das nossas escolhas, para fazer as nossas transições de vida, e às vezes as pessoas confundem transição com mudanças assim que a gente tem que mudar 360 graus. Na mentoria Virtus a gente sempre comenta e sempre fala e com estratégias e ferramentas, principalmente do Ikigai, do Flow, da psicologia, das questões do Flow e dos capitais psicológicos positivos, que a gente já tem vários vídeos de trabalhar a autoeficácia, para perceber onde que os nossos pontos fortes, eles estão sendo dedicados. Às vezes não é mudar, às vezes a gente está meio que desencaixado, né? Às vezes é uma questão de a gente harmonizar, a gente encontrar. Como o Dr. Mihaly Csikszentmihalyi fala, são os microflows. A gente tem pequenos momentos da nossa atividade ou da nossa vida pessoal, social ou profissional, de pequenos momentos que a gente tem os pequenos momentos de microflow. Por isso que aqui é muito rico, porque se a gente faz uso dessa pílula da felicidade, a gente aniquila o que a humanidade tem de melhor, a capacidade de criar, ousar, experimentar a arte da vida. E isso, a gente conecta a arte da vida, e talvez o que estava, se a gente for, veio agora, fazer, eu não sei se tem um filme Sem Limite 2, será que tem um filme? Depois você deixa aqui no comentário, eu não sei, vou até procurar depois, observar se a gente tem esse filme Sem Limites do Brad Cooper, porque até aqui eu não anotei não, mas aí, como que a gente pode, até escrevi aqui, como a gente pode aperfeiçoar essa fórmula que o Brad Cooper fala, o ator, né, fala nesse filme Sem Limites, através aqui de algumas dicas da doutora Sonia Lubovonisky. Então, assim, o como, né, um dos comos que ela fala é a gratidão, né, um dos aspectos que ela percebeu de importante das pessoas que estão na trajetória, lembra dos 50, 40, 10, a genética 50 e ampliando esses 40%, né, da influência da questão do processo da felicidade, é um processo. Por isso que o processo, eu sempre valorizo o que o Dr. Mihaly fala, são os nossos pequenos momentos que a nossa vida flui, os pequenos momentos que eu sinto que eu estou engajado, que eu sinto que o tempo, né, eu queria ter mais tempo, e aí por isso que eu falei da satisfação, o segundo é o desejo, quando que eu posso fazer novamente isso? Então, um dos aspectos é a gratidão, e aqui ela fala sobre o diário da gratidão. Um segundo é saborear, um dos aspectos também é saborear as pequenas alegrias da vida, né? Por conta disso que é importante a gratidão, porque a própria doutora Sonia Lubovonisky, como a doutora Barbara Fredrickson, que é da positividade, que são as 10 emoções positivas que ela trabalha nesse livro aqui, ó, Positividade também, da psicologia positiva, que ela vem fazendo esses estudos. A gratidão, ela interrompe os nossos monólogos ruidosos, as nossas reclamações. Talvez ela seja, né, uma estratégia para diminuir, né, as nossas reclamações, porque as emoções positivas, elas ampliam e constroem, então ela vai ampliando. E aí a gente começa a observar um pouco mais o estado da nossa presença e saborear as pequenas coisas da nossa vida. E é um dos pilares do Ikigai. É um dos pilares do Ikigai que a gente compartilha nos nossos vídeos aqui. Sim, o Ikigai, que é o sentido da vida, tem alguns pilares importantes para a nossa vida, né? Primeiro é a gente começar pequeno, com pequenos passos, então, saborear as pequenas alegrias. O que, de repente, você tem de alegria neste momento?
né? Saborear as pequenas alegrias. As pessoas com tendência as pessoas com tendência a ser alegre têm habilidades para obter prazer e esperar tempos melhores. Essa é a reflexão da doutora Sônia Lubrovoniski. E esses aspectos são tão importantes aqui, ó. Uma outra atividade que eu até a gente fica anotando várias coisas aqui, ó. Atividade para aumentar o fluxo. A gente está falando do flow, então uma das atividades que a gente pode observar aqui, ó. E ela reflete como uma vida boa. Por isso que o Dr. Mihaly, nos seus estudos, ele faz uma conexão com os estudos aristotélicos, né, da vida boa. O que caracteriza aqui, a chave para criá-lo é estabelecer um equilíbrio entre habilidades e desafios. Então, você ter consciência das suas habilidades, por isso que a autoeficácia, e trazer e levar ao encontro dos seus desafios, observar e fazer aquela ponte, né, olhar para o espelho retrovisor e fazer um cata-joia, né, que a gente fala, ou observar os seus acontecimentos que você já desenvolveu essas habilidades e observar, quando eu tive aquele desafio profissional, eu utilizei aqui uma das emoções positivas, por exemplo, que foi a esperança, ou um dos capitais psicológicos positivos que foi a resiliência de gerar plano A, plano B, plano C, de dar significados diferentes para a minha vida. E um aspecto fantástico desse livro, que ela sempre fala assim, ó, como que você pode saborear, por exemplo, mais a vida e como que você pode comprometer-se mais com os seus objetivos. Então você trazer os seus objetivos, ela não dá esse nome, mas a gente trabalha no nosso processo dos workshops da liderança positiva como micro hábitos que você utiliza âncoras. Vamos lá, é assim, você quer desenvolver, cuidar mais da saúde. Então quando você estiver escovando os dentes, depois de escovar os dentes, né, já lembra que cuidar mais da saúde é beber água. Então você já faz essa conexão, porque escovar os dentes é uma atividade que só depende de você e você pode fazer, é uma atividade simples. Então sempre divida os seus objetivos em micro-objetivos. Por quê? Porque isso gera um hábito, faz conexões com emoções positivas e faz um aspecto muito legal na sua cabeça, ou na sua mente, né, que você já está no processo de atingir o objetivo. As pessoas, meus amigos, as minhas amigas, meus alunos, meus mentorados falam, nossa, Ueda, essa palavra estou no processo de, ele é muito rico. Sim, é muito rico. Estou no processo. Só o fato de você falar, peraí, estou no processo de, né? Eu estou caminhando pelo menos 200 metros. Meu objetivo é a São Silvestre. Então, você vai quebrando os seus aspectos aqui. Estou observando aqui um dos aspectos aqui, que é a última fitinha aqui, ó. Procure significado e propósito. Procure significado e propósito nas coisas que você faz. O que leva a você gerar significado e propósito. E aqui, em vários vídeos, eu também sempre comento o poder do propósito. É um livro pequeno, fininho, como diz a minha filha, pai, pequeno, fininho, com letras grandes. O aspecto aqui, o propósito, é a escolha consciente do que, onde e como podemos dar nossa contribuição positiva ao mundo. E aí, fazendo a ponte com o filme O Limite, ele tinha uma proposta consciente do que ele queria fazer, onde ele poderia fazer e como ele podia dar contribuição positiva ao mundo. Mas durante o filme ele vai perdendo esse sentido, esse significado. Por quê? Várias reflexões a gente pode fazer, mas tá tão na moda, né? Essa questão era fake, porque as coisas verdadeiras, elas só têm sentido quando a gente une esse processo do saber, né? De você desenvolver, de você fazer conexões, de você
ter um processo rico de aprendizagem, por isso que a terceira questão é desejo, lembra? Satisfação e aprendizagem, de uma aprendizagem que você aprofunde, que te dê sabor, a mesma etimologia, que te dê sabor. E o livro aqui, ele faz uma reflexão muito bacana, o professor Eduardo Gianetti, aqui no livro, sobre felicidade, e eu quero refletir com você. Vamos refletir juntos aqui? Vamos lá. Se a felicidade for entendida dentro do conceito mais reflexivo como a escolha e a realização de um percurso de vida satisfatório, ser feliz, a opção pela pílula da felicidade instantânea como modo de vida seria a forte candidata ao status de pior vida ao nosso alcance. O ser feliz, nesse caso, se opõe frontalmente ao estar feliz.